Não. Obedeçam a minha ordem! Salvem suas vidas! Se lutarem, o demônio só vai adicionar vocês à massa! No início da série, a princesa Jujuba aparece como a monarca sábia, doce e racional do Reino Doce. Ela é quase perfeita, super inteligente, estratégica, controlada e protetora. Mas essa perfeição é uma máscara, e aos poucos a série a desconstrói. Bonnie Bell nasceu a partir de um grande conjunto mágico de doces conhecido como a Mãe Goma, muitos anos após a Guerra dos Cogumelos, que se espalhou pelas ruínas das antigas cidades humanas. Ela, junto com seu irmão Ned, acidentalmente se separam da Mãe Goma. Após isso, Bonnie aprendeu a pensar e se sentir viva. Como é mostrado no episódio Bonnie e Ned, com o avançar do tempo, Bonnie viu-se sobrevivente em um mundo em ruínas, a Terra de U, agora apenas uma sombra do que um dia foi. Refugiada ao lado de seu irmão em uma morada abandonada nas margens de um rio contaminado, símbolo da decadência e da persistência da vida, ela se viu mergulhada em uma solidão abissal. Para preencher o vazio existencial que a corroía, Bonnie ousou brincar de deusa e, a partir dos fragmentos da Mãe Goma, concebeu sua própria linhagem, Gumball, Lolly e Chiclete. Cada um moldado não ao acaso, mas cuidadosamente encaixado em arquétipos, peça de um tabuleiro familiar que ela mesma idealizará, em busca de sentido e companhia. Contudo, onde ela buscava harmonia, germinou a semente do poder. Gumball, o tio, ansiava não por pertencimento, mas por domínio, um reflexo do eterno conflito entre o Criador e a criação, entre ordem e vontade. Quando ele anunciou o desejo de erguer uma cidade, um trono para si, Bonnie o deteve, transformando o sonho em frustração. Bonnie Bell, você me gerenciou pela última vez. Gumball passou a ver não amor, mas controle nas ações da sua criadora. Sua paranoia o levou a manipular os demais, em um jogo de intrigas e alianças forjadas na dúvida. Ele então arquitetou a queda da Bonnie, destilando uma essência alquímica capaz de reduzir sua consciência ao instinto, uma criatura doce, maleável e despida de vontade. No entanto, o destino sempre irônico revelou sua mão no momento decisivo. O soro não a atingiu, mas voltou-se contra seu criador, transfigurando-o em uma simples tigela de ponche, um castigo simbólico onde a ambição se liquefaz e o poder se dilui em doçura sem forma. No episódio O Cofre, nesse episódio a princesa Jujuba é colocada em uma posição em que sua humanidade e complexidade são mais evidentes do que nunca. Ao longo da trama, ela não é apenas uma governante, mas uma personagem profundamente emocional que se vê desafiada por questões de perda, responsabilidade e a natureza das relações humanas. Quando Shoko, a mercenária, entra no Reino Doce sob falsos protestos, Juba se mostra inicialmente cautelosa, mas com o tempo começa a tratar Shoko com uma humanidade rara em sua posição. Ao receber Shoko, que foi rejeitada por sua família, com um novo braço mecânico como símbolo de proteção e cuidado, Juba demonstra sua própria visão de liderança, uma que vai além do simples comando e se aproxima de um impulso de cuidado genuíno. A princesa não vê uma soldada fria, mas uma alma marcada pela dor, alguém que, apesar de suas falhas, merece compaixão. Jujuba faz uma declaração importante: os doces são meus filhos, o que revela o seu papel como protetora do Reino Doce. Isso vai além da política e da ordem, refletindo uma relação quase maternal com os habitantes de seu reino. Ela vê o sofrimento alheio não apenas como algo a ser solucionado, mas como algo com o qual ela se conecta, como uma responsabilidade pessoal. A frieza que poderia acompanhá-la como governante se desfaz quando ela se vê diante de alguém que, apesar de sua missão de traição, é tocada por sua gentileza. O clímax do episódio, quando a Shoko tenta roubar o amuleto da Jujuba e acaba sendo tragada pelas águas ácidas, coloca a princesa diante da impotência, uma posição com a qual ela raramente lida, dada sua natureza forte e resoluta. O olhar da Jujuba, carregado de desespero, revela a verdadeira carga emocional que ela carrega. Não é só a segurança do reino que ela busca, mas o bem-estar daqueles que encontram sob sua proteção. O fato de que ela não pode salvar Shoko, que a ela confiou, reflete a dor de ver uma promessa de cuidado não cumprida, algo que vai além da perda de um súdito, mas a perda de uma conexão humana.
O episódio também oferece uma reflexão profunda sobre as relações e a natureza da identidade. A revelação de que Shoko foi uma vida passada de fim adiciona uma camada de complexidade à personagem da Jujuba. Ela, que é frequentemente vista como imbatível e infalível, também está imersa em um mundo de relações passadas e presentes que escorrem entre os dedos como areia. Ao final, a princesa reflete sobre o tempo. Calma aí. Sou eu, a Shoko. E Jujuba, você tem um zibilhão de anos, não tem 19 mesmo, como assim? Uma afirmação que não é só uma piada, mas uma expressão de uma longa jornada existencial. A ligação entre o tempo, a memória e a imortalidade são temas que pairam sobre Jujuba. Isso humaniza ainda mais uma personagem que muitas vezes pode ser percebida como distante. Assim, o episódio se torna não apenas uma narrativa de ação e mistério, mas um estudo da evolução emocional da Jujuba, que é forçada a confrontar suas próprias vulnerabilidades, sua história e sua capacidade de cuidar dos outros. Tudo enquanto continua sendo a princesa que, embora forte e protetora, também carrega o peso da responsabilidade e de ser um ser humano com falhas e limitações e, mais importante, um coração capaz de amar e se importar. Jujuba representa, num primeiro momento, a razão pura. Ela é ciência, lógica, ordem, e isso, em aparência, é positivo. Mas, como Kant já apontava, razão sem ética é perigosa. Bonnie ultrapassa fronteiras éticas diversas vezes. Ela cria vida artificial, manipula as emoções dos outros, vigia seus súditos e decide o que é melhor para todos sem consulta. No fundo, ela age com o velho lema platônico: somente os mais racionais devem governar. Mas Hora de Aventura desafia essa visão ao mostrar que racionalidade sem empatia vira autoritarismo. Agora no episódio O Resfriador, esse episódio não mostra apenas uma crise ambiental no Reino de Fogo, mas uma metáfora vívida sobre a decadência, o poder e os limites éticos da razão política. O colapso térmico que afeta o reino não representa apenas uma mudança de temperatura, mas o enfraquecimento de um princípio vital, o calor como um símbolo da identidade, da paixão e da vida. O povo de fogo nascido do calor começa a definhar sem entender o porquê, tornando-se pálido o reflexo do que eram. E esse apagamento é, ao mesmo tempo, físico e ontológico. Sem calor, não há essência. Nesse contexto caótico, a princesa de fogo se vê compelida a buscar ajuda e o faz junto àquele que, até então, representava o oposto de sua própria natureza, a princesa Jujuba. O encontro entre as duas não é um simples pedido de socorro, mas a colisão de duas formas de poder e de mundo. Phoebe, ardente, impetuosa, visceral, representa o governo pela empatia e pelo instinto vital. Bonnie, fria, metódica e estratégica, encarna a política da razão, da ciência, do controle e do cálculo. Mas a razão sem limite, quando não é guiada por ética, tende a devorar aquilo que busca proteger. Juba aceita o pedido de ajuda, mas já carrega consigo um plano oculto. Enquanto a Princesa de Fogo revela uma câmara sagrada onde dormem os deuses do fogo, guardiões ancestrais do reino e símbolos da sua força original, Jujuba observa com olhos técnicos. Não vê ali a memória viva de um povo, mas um recurso utilizável. Rouba, portanto, os núcleos de controle térmico dos gigantes adormecidos, violando a confiança da Phoebe e o código sagrado do reino. Esse ato revela um dos dilemas centrais do episódio, até onde pode ir o conhecimento técnico e o desejo de preservação racional antes de se tornar tirania. Ao usar a espionagem e o roubo em nome de uma suposta proteção, Juba ultrapassa uma fronteira ética que o episódio não tenta justificar, apenas expor em sua crueza. Sua ciência é poderosa, mas instrumental. Seu ideal de segurança flerta com a desumanização. Não é à toa que ela, mesmo após tudo resolvido, termina o episódio em sua sala de vigilância, cercado por monitores e cabos, símbolo de um olhar totalizante, mas solitário. O confronto entre as princesas culmina em destruição, os gigantes explodem, a verdade vem à tona, e Phoebe é traída não apenas por uma aliada, mas pela ilusão de que a cooperação e boa-fé bastariam. Ainda assim, mesmo diante da dor, ela escolhe a sinceridade, revela seu nome, Phoebe, num gesto de abertura e humanidade, que contrasta com a frieza calculada da Jujuba. A princesa do doce parece tocada, mas a redenção não é imediata. Ela ainda hesita, ainda espiona, ainda tenta controlar. Ao fim, Jujuba desliga seus dispositivos de vigilância, um a um, e tranca a sala. Esse gesto ambíguo, ao mesmo tempo arrependimento e reconhecimento de um limite, é o ponto mais alto da reflexão do episódio.
Não há punição nem glória, apenas o silêncio ético de quem percebe que, ao tentar proteger a todos, correu o risco de se tornar opressora. No final do episódio, a princesa Jujuba dá um passo importante em sua evolução pessoal. Ao desligar suas câmeras de espionagem e se afastar da obsessão por controle, esse gesto simboliza uma admissão de falhas e uma reflexão sobre sua abordagem pragmática e fria. Embora ainda mantenha suas características racionais, ela começa a perceber a importância da confiança e da colaboração na liderança, sugerindo que, com o tempo, ela pode equilibrar seu desejo de controle com uma maior abertura à humanidade e à moralidade. Agora, no episódio A Finalinha Amarela, a princesa Jujuba emerge como uma figura central que, apesar de sua postura autoritária e de controle sobre o Reino Doce, demonstra uma faceta mais reflexiva e empática. Sua reação ao ver os grafites nos muros da cidade, por exemplo, é um reflexo dessa dualidade. Ao invés de se enfurecer ou tratar a situação de forma punitiva, como seria esperado de uma governanta tão centrada nas normas e na ordem, ela se mostra curiosa e interessada. Esse interesse revela uma Jujuba mais atenta e psique dos seus subordinados, consciente de que seus guardas estão amedrontados por ela. Sua decisão de envolver Finn e Jake em uma investigação disfarçada ao entregar-lhes os uniformes de guarda-banana é um exemplo de como ela lida com o poder de forma mais complexa. Em vez de simplesmente reprimir a transgressão ou os grafites como uma ameaça, ela se permite explorar o que está por trás dessa manifestação artística. Jujuba, ao perceber que seus guardas agem fora da linha, parece começar a questionar até que ponto seu governo é realmente eficaz ou respeitado, o que a leva a buscar uma compreensão mais profunda da motivação de seus súditos. Ao longo da investigação, Jujuba também demonstra uma certa confiança em Finn e Jake, não os repreendendo quando as coisas saem do controle. Ela compreende que a falha no sistema de vigilância é a parte de um processo de aprendizado, e em vez de punir, ela opta por um pedido simples de descrição. Essa atitude mais comedida, ao invés de uma reprimenda direta, aponta para uma evolução na sua maneira de governar. Ela está começando a reconhecer a importância da compreensão e da flexibilidade, não apenas da imposição das regras rígidas. Além disso, a descoberta de Finn sobre os grafites e a expressão pessoal do Banana 16, o esconderijo secreto, revela uma camada mais profunda da Jujuba. Ela, que sempre foi vista como uma princesa de uma nacionalidade fria e calculista, agora é confrontada com uma ideia de que seus súditos, até aqueles que aparentam seguir as ordens de maneira impessoal, também têm uma vida interior, uma vontade de ser vistos e compreendidos. Os retratos e as imagens não são apenas críticas, mas formas de expressão. Isso a coloca diante de uma reflexão sobre o papel da arte e da liberdade no contexto de seu reinado. A princesa Jujuba, no fim das contas, não é mais a governante inflexível e distante. Ela está começando a se tornar uma líder que reconhece as complexidades da humanidade ao seu redor. Embora ainda mantenha sua postura de autoridade, ela demonstra uma capacidade de adaptação e autocrítica, sugerindo que o controle absoluto que sempre buscou pode ser um objetivo limitado. A sua evolução, ainda que sutil, está em entender que o respeito e a empatia muitas vezes podem ser mais eficazes que a imposição das regras rígidas, o que a coloca no caminho de autodescoberta e amadurecimento como líder e como pessoa. Esse episódio revela aspectos importantes sobre a princesa Jujuba e mostra uma mudança em sua postura. Ela, em outras fases da série, teria tratado o grafite como um vandalismo e o autor como ameaça. Aqui ela se permite observar, ouvir e até proteger o guarda-banana. Em vez de controlar tudo, ela aceita a existência de uma expressão que escapa à lógica e à ordem que costuma impor. A Jujuba desse episódio ainda teme o caos, por isso mantém sistemas de vigilância e toma decisões sozinha, mas já demonstra que uma abertura maior à subjetividade e ao que não pode ser mensurado cientificamente é um sinal de que ela está aprendendo a lidar com o que foge do seu controle, ainda que com cautela. Agora, no episódio A Grande Destruição, a princesa Jujuba, sempre firme em sua liderança, permite se distrair pelo brilho do cometa catalisador, um presságio celeste que parece murmurar mudanças inevitáveis. Em sua ausência, o povo doce, tão doce quanto volúvel, entrega-se ao encantamento de uma nova figura, elegendo um novo príncipe para o trono que antes era símbolo de estabilidade. Diante da perda, Jujuba não apenas abdica da coroa, ela a lança ao chão com a fúria de quem vê o próprio destino ser arrancado pelas mãos da democracia encantada. Retira-se, não como fugitiva, mas como filósofa em exílio,
refugiando-se na modéstia do antigo barraco de seu tio Jujubel, acompanhada pelo Mordomomenta, o único talvez capaz de compreender o silêncio que ecoa mais do que palavras. Enquanto isso, o Reino Doce, agora repaginado, mergulha em uma euforia diante da nova liderança, mas até o mel mais doce pode esconder o gosto amargo do desconhecido. Jujuba encontra a cabana, reflexo do seu novo estado, degradada, como se o mundo exterior apenas espelhasse a decadência interna daquilo que um dia foi esplendor. Lá fora, o céu se ilumina em roxo e o Reino Doce se contorce em pânico. A ilusão de controle desaba junto ao chão que treme. O Reino de U, incapaz de conduzir seu povo, transfere a culpa àquela que partiu, como se a ausência de Jujuba fosse mais poderosa do que sua presença. Enquanto isso, no silêncio do campo, Mordomomenta dá pinceladas em paredes desbotadas, tentando devolver a cor ao que perdeu seu brilho. Jujuba, sob o céu ameaçador, contempla de longe a fumaça que se ergue do Reino Doce, como se o passado estivesse pedindo para ser resgatado, ou talvez para ser enterrado de vez. A perda temporária do trono para o Rei Docinho é um ponto de virada. Pela primeira vez, Bonnie vê seu poder escorrer pelos dedos, e isso obriga ela a se reavaliar. Ela é forçada a sair do castelo, viver com humildade e depender dos outros. Essa queda simbólica é fundamental. Como diria Hegel, a consciência só evolui ao passar pela negação de si mesma. Bonnie, ao perder o controle, começa a enxergar a importância da confiança, da escuta e da coletividade. E é aqui que ela começa a se tornar uma pessoa melhor. Esse episódio parece um misto de encontros e desencontros emocionais, onde cada personagem de alguma forma enfrenta as próprias limitações e o que se esconde no fundo de seus corações. Se quisermos dar um tom mais filosófico, podemos refletir sobre a complexidade da memória, dos relacionamentos e das escolhas feitas sobre a influência das emoções intensas. Podemos ver, por exemplo, como o Rei Gelado, marcado pela perda da memória e pela busca incessante por algo, seja ele mesmo ou a aprovação dos outros, se vê preso em um ciclo de autossabotagem. Ele tenta compensar suas inseguranças oferecendo presentes e tentando manipular as pessoas ao seu redor, mas a verdadeira busca dele não é por controle, mas por conexão. Como ele mesmo disse, se dissolve na ausência das lembranças, algo que reflete a efemeridade dos momentos e como, por mais que tentemos, as lembranças reais podem escapar de nós, deixando nós a questionar o que é realmente significativo. A Marceline, no papel de amiga e quase guardiã de Simon, se vê imersa na dificuldade de reconectar com alguém do seu passado, alguém que, de certo modo, ainda vive dentro de um ciclo de dor e confusão. Ao mesmo tempo, a presença de Beth na coroa e as condições causadas por suas ações revelam um paralelo com as questões não resolvidas no interior da Marceline. O fato de Beth ser uma presença fantasmagórica mesmo depois de morta nos lembra como algumas questões não encontram resolução e continua a assombrar nossas consciências. Juba, com sua habilidade científica e lógica, tenta entender e controlar o mundo à sua volta, talvez na tentativa de escapar da imprevisibilidade dos sentimentos humanos, mas sua decisão final de fechar a coroa para visitantes é vista como uma metáfora para o próprio medo de lidar com os fantasmas do passado e as cicatrizes que, às vezes, preferimos apagar do mundo para preservar a ordem e o controle. O que fica no final, entre todas as ações e interações, é que a busca pela verdade e pela cura, seja no nível científico, emocional ou relacional, nunca é linear. O que precisamos pode, por vezes, ser desconcertante e difícil de alcançar. E no processo, acabamos criando laços que, ao mesmo tempo, nos ajudam e nos limitam. Uma história sobre a luta contra o esquecimento e o desejo de reconectar, tanto com os outros, quanto com parte de nós mesmos. O relacionamento entre Bonnie e Marceline é a chave afetiva da transformação da Jujuba. O reencontro, as memórias compartilhadas, a música sobre o seu problema, depois Monster e depois Eternamente com Você, são metáforas para a abertura do coração de Bonnie. Antes distante, ela passa a demonstrar sentimentos, a aceitar a própria vulnerabilidade, a valorizar relações sinceras, mesmo que bagunçadas. Marceline, que representa emoção, instinto e liberdade, é o contraponto necessário à lógica dura de Bonnie.
Juntas, elas criam equilíbrio, a fusão do racional com o emocional do controle com o caos criativo. O arco Estacas, em Hora de Aventura, é mais do que uma narrativa de ação ou fantasia. Ele é, em essência, um mergulho nas profundezas da identidade, da mortalidade e do poder transformador do afeto. A decisão de Marceline de abandonar o vampirismo é um gesto simbólico de renúncia e eternidade em favor da experiência humana, efêmera e imperfeita. Ela escolhe sentir o tempo novamente, escolher o fim em vez de carregar para sempre o peso de um passado congelado. E é nesse processo de transição que a presença da princesa Jujuba se torna não só fundamental, mas reveladora. Jujuba sempre foi uma figura da razão, seu reino é literalmente feito de doçura, mas seu coração era rígido, dominado pela lógica, pela ordem, pelo medo de perder o controle, e talvez por isso ela tenha se afastado tanto da Marceline. Porque sentimentos são caóticos, imprevisíveis, e ela não sabia como lidar com a vulnerabilidade que a presença de Marceline despertava nela. Mas, em Estacas, esse muro começa a ruir. A princesa cientista abre mão do controle para simplesmente estar. Estar ao lado, cuidar e ouvir. Ela se aproxima não como governante, mas como alguém que ama. O reencontro das duas é um reencontro com o que há de mais essencial em si mesmas. Marceline precisa confrontar fantasmas, não só os vampiros que volta a enfrentar, mas também os pedaços de si que ela rejeitou ou esqueceu. Jujuba, por sua vez, precisa aprender que nem tudo pode ser consertado com equações ou máquinas. Algumas dores só se curam com a presença da honestidade. Ao ajudarem uma a outra, elas não apenas se aproximam novamente, elas se permitem ser vistas, e isso num mundo cheio de máscaras e defesas é revolucionário. O amor que nasce ou renasce entre elas não é um romance espetaculoso, cheio de declarações. Ele é silencioso, cotidiano, tecido em olhares, em gestos pequenos, mas profundos. É o tipo de amor que transforma porque acolhe, que cura porque aceita. A Marceline aprende que ser humana, com tudo o que isso implica, não é fraqueza, é coragem. E a Jujuba descobre que ser racional não existe negar o afeto, mas sim compreendê-lo e integrá-lo. Ao final do arco, nenhuma das duas é mais a mesma. Jujuba, sobretudo, emerge diferente, mais humana, mais suave, mais capaz de amar sem temer. E tudo isso acontece não apesar da dor, mas através dela. Estacas é sobre recomeços, sobre como só ao encarar quem fomos é que podemos escolher quem queremos ser. E sobre como, às vezes, o outro é o espelho necessário para enxergarmos a nós mesmos com mais clareza. Em Ilhas Distantes, e nos episódios finais da série, Bonnie se mostra mais disposta a dialogar, a ouvir seus súditos, a admitir erros. Ela já não é mais a regente absoluta, ela entende que governar é servir, não controlar. O episódio Obsidiana da minissérie Ilhas Distantes é uma obra que, sob sua superfície encantadora e fantasiosa, revela uma profunda jornada de amadurecimento emocional, especialmente da princesa Jujuba. Filosoficamente, Obsidiana trata de reconciliação entre o passado e o presente, da aceitação das falhas e da importância da vulnerabilidade. No processo de crescimento, Jujuba, muitas vezes vista como uma figura racional, lógica e até rígida, é confrontada com partes de si mesma que tentou enterrar, sua juventude rebelde, seu relacionamento com Marceline e suas escolhas que, embora guiadas pelo dever, afastaram pessoas importantes. Na narrativa, a viagem de volta ao Reino de Vidro representa mais do que uma missão para deter uma ameaça. É um retorno simbólico às raízes e às promessas não cumpridas. A própria obsidiana, uma rocha vulcânica negra, funciona como metáfora. Nasce do calor, da pressão e da transformação. Assim como ela, Jujuba teve que passar pelo fogo da experiência e das decisões difíceis para emergir mais forte, mas também mais empática. Seu reencontro com Marceline é especialmente filosófico porque mostra que o verdadeiro amor exige não só afeto, mas esforço, escutar e perdoar. Quando Jujuba admite seus erros e reconhece seus sentimentos, ela dá um passo enorme rumo à sua humanidade. De líder inflexível, ela se torna alguém que entende que não pode carregar o peso de tudo sozinha, que precisa dos outros e que amar é também deixar-se amar.
Ao final, vemos uma Jujuba mais inteira, menos dividida entre a razão e a emoção, e talvez a lição mais bonita que seja essa: crescer não é apagar o passado, mas integrá-lo, aprendendo com ele sem se aprisionar nele. Obsidiana nos mostra que cicatrizes podem brilhar, e que até reinos feitos de vidro podem se curar quando o coração se permite quebrar e reconstruir. Jujuba não vira perfeita, ela continua racional, controladora às vezes, cientista sempre, mas ela cresce, ela humaniza, aprende que o bem comum não se constrói sozinho, nem com fórmulas, mas com relações reais, com diálogo, com amor. Sua ascensão não é em poder, mas em consciência ética e afetiva. Ela entende que reinar é cuidar, e que cuidar exige escutar, estar presente e ser afetivo. Bonnie deixa de ser apenas a mente do Reino Doce e passa a ser também seu coração.